Estamos começando mais um programa Gente que Brilha e hoje tendo como convidada especial a Maria do Socorro Mendonça, que muitos de vocês já conhecem na telinha, muitos de vocês acompanham o programa, só que hoje nós vamos falar um pouquinho da vida pessoal, da história da Socorro, porque além de uma pessoa muito querida, ela é uma pessoa que tem uma história de vida bonita e poucos, tenho certeza, de vocês telespectadores, sabem do currículo que essa moça tem, das coisas que ela já fez e de toda essa experiência acumulada que pode, e eu estava dizendo fora do ar aqui com a Socorro, que pode contribuir muito com a cidade de Peruíbe, porque nós não temos essa mão de obra especializada em Peruíbe, não é um privilégio nosso, tem, lógico, muitos profissionais excelentes que querem contribuir, mas é uma coisa que realmente deve ser muito bem aproveitada. E eu não falo isso porque governo que disputou a eleição, não tem nada a ver, aqui nós estamos falando da entrevista de dois seres humanos e da potencialidade que, pelo menos eu enxergo, que essa moça tem e que ela pode contribuir. Socorro. Nós temos também a participação dos internautas, mas é claro que hoje poderá estar prejudicada, porque se tiver alguém da prefeitura que possa querer falar conosco, não pode, porque me parece que os telefones estão cortados e a internet também. O que é uma vergonha muito grande para o município de Peruíbe. E aí eu falo como munícipe que paga os impostos aqui nessa cidade, vive aqui há 35 anos e que tem o direito também de expor sua opinião. Além de homem público, nós temos a nossa vivência do dia a dia no nosso empresário, município, né? Na cidade. A gente aqui tem empregos, tem atividade comercial, enfim, nós vivemos o dia a dia da cidade. E com muito orgulho, sabemos que é comum ciclos na vida de todas as cidades, mas o que a gente atravessa agora é um período que realmente tem muito a desejar. Mas vamos falar aqui um pouquinho da Socorro. Socorro que nasceu na Bahia, né? Nasceu na Bahia, em Casa Nova, na Bahia. Isso. Olha aí vocês, ela vai contar um pouquinho dessa história, como é que foi da Bahia vir parar em Peruíbe. Peruíbe, né? É verdade. Tudo bem, Gilson? É um prazer tê-lo aqui, né? Vir no seu programa. Sempre assisto, quase todos, né? O privilégio é do telespectador hoje que está te vendo. Eu assisto todos os seus programas praticamente, quando teve a vereadora Laila, o último foi o Rafael, todos. Aquele rapaz do Pilates, né? Então, assim, são entrevistas bacanas que mostram, o que é a pessoa, quem é a pessoa, né? E assim, eu nunca tive chance, você é o primeiro programa que eu falo da minha vida, né? Eu falo assim, quando eu falo, eu tenho orgulho de falar assim que eu sou nordestina e vim de Casa Nova. E claro. E assim, Casa Nova, Gilson, não sei se você conhece aquela música do Zé Geraldo, que fala assim: adeus, remanso, Casa Nova, senta o sé, adeus, pilão arcado, vem o rio te engolir. E aí, de Casa Nova, quando teve a barragem do Sobradinho... Mais uma qualidade, né? Meus familiares, né, meus pais, na época eu tinha 4 anos, né, era uma criança ainda, né, e mudaram para Bom Jesus da Lapa. Então, em Bom Jesus da Lapa foi onde... Bom Jesus da Lapa não é a terra da Maria Bethânia? Não, não, Maria Bethânia é Nazaré das Farinhas, aquela região lá, perto de Salvador. Eu achei que era terra de Caetano. De Caetano é outra cidade, eu esqueci agora. Bom Jesus da Lapa fica na região centro-oeste da Bahia, mas tem uma romaria muito grande. Então, tiveram vários documentários da TV Cultura, porque tem uma gruta, é uma cidade muito bonita, vários documentários mesmo na cultura. E ali eu passei minha infância... Mas sempre falando assim, o ser humano, quando eu vejo você, sua filha, você foi prefeito, sua filha foi prefeita na nossa cidade, você tem uma escola na cidade, eu falo assim, as empresas familiares, os vínculos familiares. Eu acho que tudo isso que eu conquistei até hoje eu devo à minha família. Então eu falo assim, a família, ela é a base de qualquer coisa. É a base de tudo. Então, se você tem uma família estruturada, igual você fala, minha filha, você lançou sua filha na prefeitura, você tem um colégio com a Irene Bargieri familiar, né? Que hoje seus familiares tocam. Então, isso é importante no ser humano. Então, eu tive essa parte familiar muito forte. E a gente que vem do sertão, muito religiosa também. Então, muita gente não sabe, mas dos 4 anos até os 6 anos, 7 anos, eu fui anjo. Minha família era católica, sabe, andou?
Então a cidade lá, chama Andor, não sei como é que chama aqui em São Paulo, muito grande. E os homens carregavam, né? Que é a festa do Bom Jesus lá em agosto. E aí eu fui anjo dos 4 aos 6 anos. Então eu ia lá toda empolgada de asa, de anjo. Eu falei assim, eu acho que eu já nasci para brilhar, né? Como disse o programa. Gente que brilha. E aí, por coincidência, tem uns 15 anos que eu vi uma prima minha aqui visitar Peruíbe. E ela falou assim para mim, só você que era anjo, só porque você era mais branquinha. Eu era pretinha, nunca fui. Eu falei, não, na Igreja Católica não existe isso. É porque assim, eu com 4 anos eu já sabia rezar o Pai Nosso, Ave Maria, crer em Deus Pai, porque eu fui doutrinada, né? Pelos meus familiares, pelo meu pai, que eu falo assim, meu pai é meu herói, é a pessoa mais importante, é meu pai e minha mãe. Né? Depois teve meu marido, minha filha, mas assim... Talvez isso justifique que muitas pessoas que eu já conversei, principalmente pessoas que são atendidas no nosso sistema de saúde, elas dizem, a Socorro é um anjo que está lá. Então, vai ver que permaneceu esse anjo aí desde criança. É verdade. Porque as pessoas que se comportam protegendo os mais simples, que se preocupam com as pessoas mais humildes, é uma característica realmente de quem cuida, né? É uma característica de quem protege, é uma característica das pessoas que gostam de e que veio lá de baixo, né? Que vem de lá de baixo, porque sabe como sabe como a dificuldade que é esse crescimento na vida, né? Então, assim, Mas como é que você vê em Peruíbe? Em Peruíbe, não, depois assim... você vai falar do teu pai, que é um amor especial, aí Peruíbe, aí Peruíbe apareceu na minha vida assim. Então, na década de 80, quando eu cheguei em São Paulo, vamos começar por São Paulo, né? E eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar, e o meu sonho era trabalhar no hospital. Eu falava, eu quero trabalhar no hospital, e aí eu fui trabalhar tinha uma placa assim, precisa-se de auxiliar de farmácia, na Sancil. Era um hospital que chama Sancil, que hoje é o Hospital Público de Diadema. E aquilo era meu sonho, e fui fazer aquele teste, aquele monte de gente. E eu era muito magrinha, nordestina, quando eu cheguei lá, né, para pular, que não dá para falar tudo. Eu sei que daquela prova prática, de 30, ficaram umas 5. Das 5, eu comecei a falar com o doutor Leonardo, que era o médico lá, que era chefe, que dessa época conhece, teve alguém em Peruíbe. E eu falava, doutor, eu preciso desse emprego. Aí eu falava assim, eu tenho que trazer meus irmãos. Eu lembro que eu falava muito isso para ele. E todo mundo, a entrevista foi rápida. Quando chegou em mim, ele ficou parado, ele quis ouvir. Aí ele falou, mas você veio da Bahia? Eu falei, vi, mas assim, você não está entendendo, eu quero, é meu sonho, doutor, eu quero trazer meus irmãos e não sei o quê. E ali começou. E eu comecei na auxiliar de farmácia no Hospital Sancil, que hoje é o Hospital Público de Diadema. Tudo começou ali. Aí, fui fazer o curso de radiologia. Eram poucas mulheres, né? Tanto que o meu CRTR é 600 e pouco. 600 e pouco, né, no estado de São Paulo. E ali começou, fui trabalhar, aí fiz o concurso, passei na Cidade das Clínicas. Eu sou concursada pela Universidade Federal de São Paulo. E ali, conheci meu marido, que é médico. Só que aí onde está o segredo, vocês lá, mulherada. O segredo, mulherada. O segredo. Os segredos da Socorro, hein? Segredos da Socorro. E aí, né, o magrinha falava muito nordestino, e ele era residente de cirurgia e eu técnica de raio-x, né? Nossa, imagina na década de 80 um médico e um pinhão, vamos falar assim, um médico e um pinhão, era exatamente isso. Ele olhava para mim assim... O amor vence essas barreiras, isso não existe. É verdade, né, Gilson? E aí ele ficava olhando para mim, não sei o quê, aí eu falava assim, quando foi um dele, ele falou assim, vamos tomar você tá pensando que eu sou igual essas meninas daqui? Não sou não, viu? Deu uma bronca nele. Aí ele olhou assim, tal... Só que aí ele se formou e foi trabalhar em São Bernardo do Campo. Aí eu falei, puxa vida, mas levava bombom no seu... E eu fiquei na USP lá trabalhando. E aí eu só sei que calhou, nesse período nós nos desencontramos e eu fui trabalhar. Um amigo meu me arrumou emprego lá. Quando eu chego lá, quem está lá? Ele. Olha. Você acredita? Atravessou São Paulo inteiro. Porque do Hospital das Clínicas para São Bernardo, você atravessa, né? E aí começou tudo de novo. O universo conspirou a favor do amor. A favor, aí, como diziam meus entes queridos, né? E aí tudo começou ali. E aí começamos a namorar e o pessoal falava, Socorro, quem é seu namorado? Eu falava, não falava quem era. Então esse que é o segredo. Então às vezes na vida, o segredo, como diz o ditado, é a alma do negócio. O segredo é... Então era um amor proibido, para ninguém tomar o namorado dela. Ela até ficava por lá. conta que era um rapaz de 1,88 m, muito bonito, era lindo, né? Meu marido era muito bonito,
uma pessoa muito bonita mesmo. Ele trabalhou 60 dias aqui em Peruíbe e depois desistiu. Mas um homem de 1,88 m, médico na época, né, de família do Ipiranga. E ali tudo começou, Gilson. Então, assim, aí acabou que ele foi se encantando e tal. E aí começou aí ficamos 6 meses namorando escondido, sem minhas amigas saberem. Quando souberam, ele falou assim, ó, Socorro, só que é melhor você não ficar aqui, tal. Aí eu falei assim, mas não posso largar meu emprego. Ah, mas acho que vai ser uma revolução, né? Um método, porque na época, Gilson, tinha muito preconceito. Hoje as pessoas falam, não tinha, contra nordestino, contra homossexual, porque até por conta que não tinha tantos homossexuais. Foi quando surgiu o HIV que o primeiro, assim, a declarar foi o Cazuza. Então, eram preconceitos que tinha, isso é um fato, não adianta falar, não tinha. Tinha sim, muito mesmo. E aí, quando descobriram, aí eu falei assim, ó, tudo bem, mas você vamos ter lá na Casa das Alianças, lá no Rude Ramos. Eu não sei se ainda tem. Tudo bem, eu fico com você, agora eu quero ficar noiva. Assim mesmo. Aí ele pegou e falou, tá bom. Aí foi lá, não compramos as alianças. Aí quando eu tava com aliança no dedo, eu falei para as meninas, é o doutor Braulio. Nossa, foi uma revolução no hospital. Foi aquela revolução tremenda. Aí eu saí do hospital como ele pediu, aí fiquei trabalhando na USP, casamos, né? E tem uma filha. E aí que originou a tua filha, que também faz medicina. Medicina, se forma agora em dezembro. Como é que é o nome dela? A Márcia, né? A Márcia. Acho que você até conhece sua família, que já fizeram o curso de PNL com o doutor Fábio. Né? E era você, sua esposa, a Milena fazia curso de PNL com o doutor Fábio. A Márcia, eu falo assim, que é um presente. Aliás, é um médico extraordinário, né? Que não tem, assim, tanta publicidade dele em Peruíbe, mas é uma pessoa como ser humano extraordinário, tanto ele como a Santa. Como gente, queridas, como tudo, né? Como gente. O filho, enfim, é uma família maravilhosa que a gente tem muito respeito. Eu fiz com ele já acupuntura, porque ele é médico, acupunturista, ele é naturalista. Um pouco de cada. Eu costumo dizer que ele segue o Gandhi. Ele tem até o aspecto físico do Gandhi, né? Quando ele anda, que jeitinho dele de andar e tal. Mas é uma pessoa muito querida e eu fiz realmente esse curso com ele já faz alguns anos e foi muito interessante. Acho que tem 6 anos, mais ou menos. Ele até já fez isso também na rede pública. Já, né? Quando era... Não sei se foi com você, com a Milena. Foi na Milena. Foi na Milena. Ele fez para os professores, para os coordenadores, diretores de escolas, para que tenham mais possibilidade de enxergar que ele tem as pessoas que têm acesso ou auditivo, ou sensitivo, enfim, né? E a PNL ajuda muito. Ajuda muito, e ajudou muito quando aconteceu isso, né? Porque minha filha, ela entrou na medicina em março. É a Márcia. A Márcia. Ela entrou em... Logo mais uma médica aí, seja muito bem-vinda aí. Você tem uma mãe lindíssima. Não conheci teu pai, nem faço questão, porque 1,88 m, lindão, essas histórias. Deixa os caras pra lá. Os caras não vêm aqui pra competir com a gente não, viu? E aí, ela passou em medicina em março, né? Entrou em março de 2006. Não, porque aí quando foi em maio ele morreu. Ela estava no 4 meses depois que ela tinha... Então, você é viúva, então. Sou viúva. Aí meu marido faleceu aqui de infarto aqui na cidade, né? Em 2006. Aqui em Peruíbe já? Em 2006. Eu fiquei meio revoltada, meio revolucionada. E assim, mas eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Porque, queira ou não, isso abala toda a estrutura de uma pessoa. De uma família, né? Porque assim, aí você falou, como que você veio para Peruíbe? A gente já vinha para Peruíbe, né? Eu ficava muito ali no Hotel Brisamar, um abraço para dona Benedita ali, o pessoal. Lindíssima. Muito gente boa. Respeito, eu lembro que ela, toda humildemente, pegava as malas assim, e aí nós começamos a gostar de Peruíbe. Hélio, o Paulinho, que também é outro menino super esforçado, mas a dona Benedita é uma criatura que eu tenho um respeito, admiração. Aliás, já convidei para fazer o programa com ela. Ela tem vergonha. Mas é muito gente. Ela tem vergonha. Eu tenho vergonha de ir não sei o que lá. Mas ela é uma criatura que realmente também merece ser lembrada, né? De pessoas que brilham no município. Exatamente. De pessoas que lutam, que superam os obstáculos. Porque sabe, Socorro, uma coisa que você está falando, a gente percebe, você é uma vencedora dos obstáculos que aparecem. E tem gente que só fica ou reclamando ou culpando o vizinho ou alguma outra pessoa. E você não, você encara a realidade, vai superando as dificuldades, e isso é que faz a tua história ser uma história diferente, uma história de uma pessoa vencedora. Porque vencer não é só ter... Tem gente que acha que vencer é ter dinheiro, ou ser milionário. Não existe isso. Vencer é vencer no amor, é vencer na amizade, no relacionamento humano, é vencer nas pequenas coisas que a vida apresenta, porque nessas pequenas coisas essas coisas é que simbolizam o real valor da vida, do ser humano, é verdade.
Sempre quando nas suas entrevistas, né? Faz muito tempo, né? Quando eu cheguei em Peruíba, aí uma vez eu estava assistindo uma entrevista sua, você falava assim, olha, sabe essas amoreiras que tem na cidade, né? E na minha rua tem um pé de amoreira, na rua do lado. Olha, foi eu que plantei, né? Na época eu já amava Peruíbe sem ser um político. Então, assim, você faz parte da história de Peruíbe, porque às vezes você já tinha um carinho de Peruíbe antes de ser político, né? Quando eu vi você contando isso, nessas histórias das amoreiras que você plantou na cidade. Então, é o que eu falo, você é gente que faz, é gente que está ali, que quer uma cidade melhor. Como eu quero também uma cidade melhor para Peruíbe. Quando eu vim para cá, Gilson, que você estava voltando à pergunta, isso. E aí, definitivamente, nós viemos morar na cidade e trabalhávamos em São Paulo. Então, a gente vinha, compramos a casa lá na Miriam Imóveis, um abraço para a Miriam, né? Aí ficamos escolhendo, guerreira. Também merece. Tem que trazer aqui no programa. Isso, tem mesmo. A Miriam tem que trazer aqui, começou de baixo. Também guerreira, criou aqueles dois meninos, né? Exatamente. O Vitor e o Tiago. O Vitor me parece que está na Inglaterra. O Tiago é arquiteto. É um arquiteto. Agora vai ser papai, a Miriam vai ser vovó. Né? Então é gente, né, que faz parte da nossa cidade. Então, guerreira, assim, você encontra no dia a dia. Então, aí a Miriam falou, não, eu tenho uma casa para vocês, é ideal. E vendeu a casa e tudo ali começou. E viemos morar, ficamos trabalhando lá em Santos. Aí meu marido, mas não sei se eu quero vir para Peruíbe, acabou trabalhando na prefeitura de Itanhaém, Cubatão e Guilherme Álvaro. E aí nós ficamos, né, sem ninguém conhecer a gente, no anonimato. Eu ajudei muitos vereadores aqui, Oliveira, Anielo, eu falo assim, Anielo, um abração, né, assim, para a família. Para Olga. Para Olga, eu falava meninos. Assim, o Anielo, ele falava, socorro, isso e aquilo, era direto, quando era no Hospital das Clínicas, era no Guilherme Álvaro. Quando foi um dia, ele falou, perdi a eleição. Eu falei, graças a Deus que eu estou livre do Anielo. Que nada. 15 dias depois ele estava atrás de mim. Então, assim, são histórias, Gilson, que faz parte da vida da gente. E são pessoas que você está reconhecendo. Olha, eu sou tão grato a pessoas que sabem lembrar de fatos assim. Então, você pega o Anielo, Milton que foi também. Outro guerreiro, lutador, né? E um beijão para a Alba também, que é outra mulher que acompanhou Milton num período muito difícil. A Olga, que acompanha a Associação dos Deficientes, né? Tá lá na luta, né? Na guerra. Está sempre tentando ajudar de alguma forma a comunidade. Enfim, essas pessoas têm que ser reconhecidas. Como o ex-prefeito que morreu, o Zé Preto, ele tentou fazer o melhor dele. Cada um tem um julgamento das pessoas que passam pela administração pública. Eu acho que todo mundo... Mas também se dedicou à cidade. Foi um tempo que ele viveu ali dentro, tentando fazer o melhor pela cidade. Como foram outros, como foi o Jorge Popesco, né? Estou falando mais dos que já passaram, do seu Albano Ferreira, do Russumano, né? Então, aí os que estão vivos, o Sodré, que é uma lenda viva, eu costumo dizer que é uma lenda viva. O Sodré é uma lenda viva, o cara que contribuiu de tantas formas com o município de Peruíbe, uma pessoa que tem uma família estruturada em Peruíbe, né? E o Alberto, que também deu a contribuição, o Mário Muro, que está aí entre nós, que foi prefeito muito jovem. Muito jovem, é verdade. Que era inexperiente, mas mesmo assim deu a contribuição. Depois vem a Milena, enfim, todos, e os vereadores, com muitos deles. Até eu percebo assim, alguns vereadores do tempo antigo, era diferente o relacionamento que a gente tinha. Eu não sei se é porque a cidade era menor ou porque a gente realmente já tinha mais amizade, contato. Parece que as pessoas corriam mais atrás das coisas. É uma impressão? Né? Como é que você Não, eu acho que não é impressão não, Gilson. Eu acho que hoje ser político no Brasil está complicado, porque eu acho assim, quando você é político por você, igual quando eu lembro do caso que um dia eu ouvi você falando na entrevista, eu plantei várias amoreiras na cidade sem ser um político. Então você tinha uma convicção de querer uma cidade melhor. Você montou o primeiro colégio particular na cidade de Peruíbe. Então você não é só um político com compromisso, você é um empresário. Ela está lembrando coisa que nós estamos aqui para falar do Socorro, hein? Mas eu queria só fazer um negócio. Esse negócio do colégio é até muito interessante mesmo, porque essa semana... 23 anos, né? Dia 20 de agosto é aniversário da minha mãe. E 20 de agosto é aniversário da minha filha. Olha aí, ó. Da minha filha. E foi assim a pessoa mais próxima de mim, foi um ser humano maravilhoso e tal. E eu falo isso como filho, minha mãe foi uma coisa assim extraordinária, de exemplo de amor, uma pessoa muito simples, pessoa do sítio, pessoa que era professora de corte e costura, enfim, tem uma história aí. E nós fizemos 23 anos nesse colégio, tem 50 funcionários.
Hoje tem 400 alunos, já formou tantos e quantos alunos contribuindo. A gente faz parte da história trabalhando. E essa história do plantio de árvores não foram só moreiras, não. Eu dei 2 pés de acerola para cada casa da periferia, né? Eu troquei um apartamento com o Volpert ali do caminho para registro, onde a gente, ele trazia as mudas e nós plantávamos nas ruas, na Avenida Padre Anchieta, com os alunos, e eu não gostava de política, eu odiava a política. Sério? Que coisa! Não, quando tinha reunião de política, que o PL foi fundado dentro da Céu Azul, lá por 1982, 83, pelo Paulinho, pelo Miraldo, pelo Chico do Tamanho, enfim, foi dentro do meu escritório. E eu falei, vocês me dão licença, porque isso é a única coisa que eu não quero participar de política. Que coisa! Aí paguei minha língua, porque ele acabou sendo convidado e participando da vida pública. Mas vamos continuar aqui falando, porque a Socorro, ela falou que ela era técnica em raio-x, que foi lá na Sancil, que foi no ABC, em Diadema, né? Eu já trabalhei assim, trabalhei no Hospital das Clínicas, né? Mas ela é auxiliar de enfermagem, além de técnica e radiologia, ela é auxiliar de enfermagem, administradora hospitalar. Estou cursando serviço social. Tá aqui, ó, excelente secretário de saúde, hein? Com toda a licença, o meu amigo Dr. Rubens, hein? Não, aí, olha, imagina, estou me preparando. Com um currículo desse, com uma dedicação dessa, com uma história de vida dessa, está preparada. Eu estou me preparando, né? Aí todo mundo fala assim, eu falo, gente, é meu sonho trabalhar na saúde. Como? Pode ser uma diretora de saúde, pode ser... aí fala, Socorro, você é política? Não, é tanto que assim... Ô Gilson, ali quando a prefeita me concedeu esse cargo, né, que eu agarrei com muito carinho aquilo lá, porque é o que eu sei fazer. Se você falar, Socorro, o que é que você sabe fazer? Eu sei trabalhar na saúde. E fez com maestria. E eu fiz com maestria, eu fiz com dedicação. Não é fazer elogio falso, não. Você pode pegar e conversar com as pessoas que estão ao seu redor e você vai perceber que essa é uma opinião das pessoas que conviveram com a Socorro. Ela fez com maestria, com dedicação, com lealdade ao cargo que ela exercia, né? Com honestidade, com correção. E aí assim, é o que eu falo, tudo na vida, Gilson, aí onde eu volto é o berço familiar. Como que é você com sua família em casa? Você senta com seus filhos, você discute, você briga, você fala isso está certo, isso está errado, pega na orelha. Isso que é uma relação familiar. É nisso aí que você aprende. Por isso que eu aprendi a respeitar quando tem que respeitar, mas também a sair do salto quando precisa. Porque como uma boa baiana... mas tem que ser. E às vezes você tem que ser duro com as coisas, seus direitos, né? Claro, então, assim, seus direitos têm que ser exigidos. Tem que ser exigidos. E eu, como funcionária pública, Gilson, já há 24 anos, concursada pelo Estado, né? Pelo governo do Estado de São Paulo. Né, sou concursada pela USP, hoje eu estou já há 15 anos no Guilherme Álvaro, prestando meus serviços. Mas daqui a pouquinho ela vai falar dessa outra parte profissional dela, que ela vai com calma enumerar onde ela trabalhou, exercendo que cargo, para você também ter mais condição de fazer uma avaliação da capacidade profissional dessa menina. E eu queria aqui, antes de pedir para que venham os nossos comerciais, porque aqui o diretor está ali o tempo todo, hoje nós temos plateia aqui, um grande beijo para a Renata, aqui, né? Eu queria dar um abraço no Dárcio da revista, que é trimestral, que é a Toy Mel e Companhia. É um menino que faz meu amigo de infância, esse rapaz, de São Paulo. Nós trabalhamos juntos em São Paulo, estudamos o colegial juntos em São Paulo. Você sabia que eu que ajudei ele? Verdade, eu não sabia disso. Verdade. Você conhece o Darcy? Isso, inclusive. Então, eu morava na Vila Prudente, ele na Vila Alpina, nós éramos amigos porque estudávamos no mesmo colégio, no colégio da Vila Alpina. E ele agora, reencontrei o Darcy em Peruíbe, ele está fazendo uma revista. Bacana mesmo. Fala dos cachorros, enfim, ele tem uma revista bonita. Então eu quero mandar um grande abraço para ele. E queria também aqui, antes de entrar os comerciais aqui, mandar um beijão para a Márcia, para a Sandra, para a Maria Aparecida, para a Cidinha, as pessoas que nos assistem, às vezes me encontram na rua e ficam falando, você não fala nada lá, manda Então tá aqui um grande beijo para vocês, viu? E o programa Gente que Brilha volta já já com a Socorro Mendonça. Todos
Veículos Martins, sua comunicação visual nas melhores mãos. Aqui fazemos placas e letreiros em acrílicos, aço, PVC e impressão digital. Ah, e não podemos esquecer, também fazemos todos de diversos tipos, sempre pensando o melhor para a sua necessidade. Nos visite! Agora eu estou na Casa do Volante, exatamente, aqui em Peruíbe, em frente à Delegacia de Polícia Civil. Volante nacional, importado, com airbag, sem airbag. Vale lembrar também que aqui faz restauração e, claro, trabalha também à base de trocas. Hoje, aqui na Casa do Volante, vou apresentar um produto totalmente diferente. Estou falando do quê? Do volante antifurto. Tá preparado, meu amigo, para saber o que é mais segurança para você e para sua família? Aqui a Casa do Volante tem. Preste bem atenção. Ó, aqui o Fernando Nonato da Casa do Volante vai mostrar pra gente como funciona esse volante, que é o volante ômega, o chamado volante antifurto. É um sucesso, né, Fernando? Com certeza, Cristian. É um volante que dá uma segurança total pro seu veículo, tá? Você, inclusive, é bem mais barato que um seguro, tá? E só leva seu carro mesmo se for num guincho. Tá certo, ó. A gente vai mostrar pra vocês como que funciona a dinâmica aqui. Como que é a dinâmica aqui, Fernando? Ele é um sistema de chavipado, né? É uma chave codificada, mas ele funciona dessa forma. É um volante que você, quando desliga seu carro, você tem a trava, ele fica assim, ó. Ele não roda a roda, exatamente. E aí a pessoa não tem como sair. Ela pode até conseguir ligar o carro, mas olha, ele vai ficar, ó, dá uma olhada. Ele gira em falso, meu amigo. A situação aqui é uma forma de, nesses dias, né, Fernando, de mais assaltos, de mais roubos que a gente vê todo dia, uma maior segurança. Com certeza. Inclusive vai funcionar o veículo aqui, ó. Ele tá funcionando, ó. E o volante... Mostra a roda lá, Biscoito. Enquanto ele gira aqui, ó. Agora, após o sistema de travamento do volante, né? Você vem, existe o sistema de trava. Agora você gira o seu volante. Pode ver a roda lá que ele está girando. E vale lembrar, né, Fernando, que esse volante, esse sistema tem para todos os carros, não tem diferença, né? Não, exatamente, Cristian, para qualquer veículo nacional importado, tá? Caminhões, ônibus. A gente tem um volante que a gente encomenda de 5 dias úteis para ele estar chegando. Olha, para você ter uma ideia, nós tivemos esse ano um aumento de furtos de veículos muito grande na cidade de Peruíbe, em toda a Baixada Santista. O volante aqui do nosso querido Fernando, da Casa do Volante, vai trazer para você e sua família uma segurança maior. Porque você chegar e ver o seu carro furtado não tem sensação pior, né, Fernando? Com certeza, Cristian, é um bem que você adquiriu com o seu trabalho, seu esforço, e de repente você chega e não vê seu veículo. Deve ser uma sensação desagradável, né, Cristian? Ó, essa é a chance de você em casa ter o volante ômega, o volante antifurto. Você encontra na Casa do Volante, em frente à Delegacia de Polícia Civil. Corra pra lá, encomende, são 5 dias úteis para entrega e, claro, instalação. Você vai dar uma segurança maior para sua família e principalmente pro teu bem, porque o carro, meu amigo, já faz parte da família.
Na Churrascaria Nova Tradição, você tem uma série de opções em self-service mais que exclusivo. Além disso, temos churrasco que vai lhe deixar com certeza com água na boca. Seu paladar merece todo o carinho e atenção. Por isso, venha para a Churrascaria Nova Tradição. Churrascaria Nova Tradição. O programa Gente que Brilha está de volta, tendo hoje uma convidada mais do que especial, que é a Socorro Mendonça. E eu queria aqui também dar um grande beijo, mandar um abração para a Regina, que é assistente social, que trabalha no Emílio Ribas, né? E que é outra pessoa extraordinária que está frequentando a nossa cidade, morando na nossa cidade e que pode ser muito bem aproveitada nessa área tão carente que é a área da saúde. Mas eu queria que você, continuando a tua história, como é que você enxerga a saúde? Porque eu fico me perguntando, a gente que já teve na vida pública e tal, nunca viu uma situação tão caótica, tão problemática, com tanta dificuldade. Sempre existe dificuldade em todos os setores, mas me parece que agora isso virou uma coisa assim que ninguém mais tem controle. Ninguém mais tem controle. Como é que você enxerga, você que faz parte desse mundo? É realmente o problema de gestão? Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande e procuro me espelhar em algumas coisas no comportamento dele, que é o Dr. Davi Wippe, que hoje é o nosso secretário estadual de saúde, meu médico particular e meu amigo, se é que eu me permito até dizer isso. E ele estava dizendo que o grande problema hoje da Santa Casas... É gestão. É de gestão. Gestão. Eu falo assim, Gilson, né? O gerenciamento da saúde. E a Socorro, ela é gestora, por isso que ela pode nos ajudar a tentar enxergar um pouco disso. É assim, quando a gente fala da saúde pública, tá ruim em qualquer lugar. Então, eu não concordo. Eu acho assim, se você tem alguns pontos deficitários, tem sim. Mas se não tiver uma boa gestão, Gilson, porque assim, a saúde, eu falo, é um saco sem fundo. Isso é um fato. Então, mas se você trabalhar com políticas preventivas, se você trabalhar com a humanização dos funcionários, com a humanização das pessoas, por mais que seja esse saco sem fundo que todo mundo fala, dá para ter uma saúde boa. Nós vamos ter uma saúde com excelência? Não, com excelência só no Einstein, é só em outros hospitais grandes, mas dá para a gente ter uma saúde boa se você for um bom gestor. Só que Peruíbe, o que é que a gente percebe? O comprometimento das pessoas que estão ali. Você vê, quando o AME, você vai falar assim, vamos citar o AME, né? O AME, a prefeita Milena fez o prédio, deixou o prédio pronto. Todo equipamento. Todos os equipamentos estavam lá doados. Não tinha talvez ninguém para operar esses equipamentos. Quando eu cheguei, que eu vi aquela coisa, eu falei, gente, isso aqui vamos dizer, é uma mina. Isso aqui é uma mina, vamos colocar para funcionar. Um abraço para o Ricardo, né? O Ricardo do AME, que trabalhou lá um período. Eu falei, Ricardo, comecei a ver tudo aquilo. Eu falei, um prédio lindo desse, equipamentos pronto, é só dar o pontapé inicial. Conversei com a prefeita. Prefeita, dá para fazer, sem custo, sem nada, só precisa de um médico para isso, para aquilo, e nós somos, né, eu dando as ideias, e eles foram, e o custo, o menor custo na saúde, Gilson, então nós chegamos a ter 20 especialistas, não agora, eu falo quando começou a gestão, e aí, a coisa foi, eu fui direcionando, vamos ver onde é que está as deficiências, prontuários, então estava aquela deficiência, talvez porque não tem alguém preparado. Eu estudei para isso, vamos começar pelos prontuários. Foi montada uma sala, faturamento, vamos montar um setor de faturamento exclusivo, que de 9 por ano dava 30 mil, 2013 fechou com 190 mil. Então subiu mais de 1000% o faturamento do AME, porque eu montei um setor. Então todos os estagiários falavam, vão aprender a fazer faturamento. Aí pus a DIA para fazer o faturamento. Falei, você vai cuidar só do faturamento. Que é o que a gente precisa para receber do SUS,
Porque cada consulta hoje custa R$12. Imagina você ter 10 mil consultas, 5 mil consultas no AME, quanto que não dá isso mensal, só de consultas, fora os outros exames. E aí eu fui vendo pontos, né? Que a gente poderia chegar, vamos lá, faturamento, os prontuários, para ninguém sair sem prontuário, porque depois você tem que pegar aqueles prontuários e lançar para receber, para a própria prefeitura receber. E aí nós fomos pegando as deficiências e aí fomos fazendo a gestão ali dentro daquele setor pequeno e foi o sucesso. Aí o sucesso foi a Socorro? Não, eu só fui, eu falo assim que eu fui a cabeça, então foram meus companheiros ali, porque todos eu falei, gente, vamos fazer, dá certo, tem condições de fazer. Então, eu fui fazendo ali praticamente sem ter investimento nenhum, porque tudo já tinha, nós só colocamos para funcionar. Aí tinha um mapa, o Rotary, que estava lá, que tinha chegado no começo de 2013, vamos funcionar? Vamos. E tinha uma esteira, vamos funcionar? Vamos. Aí trouxe alguns amigos meus lá, do Guilherme Álvaro, da parte o engenheiro, falei, dá para você no Iperuíbe? Dá. Então, assim, eu fui fazendo parcerias e sem custo para o município. A prefeitura de Iperuíbe, ô Gilson, nunca gastou nada de manutenção para montar todos aqueles equipamentos. Foi tudo, assim, através da minha pessoa, mas tudo eu falava para a prefeita. Para a gente compreender aqui, a Milena deixou tudo pronto, deixou o prédio, deixou os equipamentos, deixou organizado e você fez a gestão dando eficiência àquilo. Exatamente. Melhorou o faturamento, que de 30 mil passou para 190 mil, você imagina isso? Porque para vocês entenderem, não é que cobra das pessoas. É do SUS, né? Mas cada faturamento em relação ao SUS é feito um reembolso para o município. Então ela conseguiu fazer com que isso tivesse uma mobilidade ao ponto de viabilizar o trabalho. Excelente trabalho, a população reconhece esse trabalho, porque a gente conversa na rua e sabe que reconhece. Por que aconteceu de a prefeita exonerar um profissional, né, como você, que estava, além de se dedicar, que tem que se dedicar mesmo, todos nós temos que nos dedicar, mas estava com tanto amor, realizando um trabalho brilhante, bem feito. Como é que... Mais é para o telespectador entender, que às vezes a gente que está no mundo político acaba entendendo com maior facilidade, mas aquele que está assistindo, puxa vida, é mesmo, por que a Socorro... O que saiu, aconteceu? Né? Eu acho que é um momento para você, entendeu? Porque aqui ninguém está caça às bruxas, ninguém está querendo... Eu costumo dizer, já disse aqui várias vezes, eu de verdade, quando a gente fala da prefeita, é porque ela tem idade para ser minha filha mesmo. E eu vejo acontecer coisas que essa moça vai ter muitas dificuldades mais para frente, porque as representações do Ministério Público, no Judiciário, né, elas demoram muitos anos. Para você ter uma ideia, numa ação civil pública minha, que eu tomei tanta cacetada, tanta palavra, foi julgada quarta-feira passada, e graças a Deus eu fui inocentado no Colégio de Juristas em São Paulo. Então demora muitos anos, 12, 13, daqui a muitos anos, essa moça vai ter muitos problemas. E a gente não fica contente com isso, a gente que já esteve lá. Também não, porque ela merece executar as coisas, mas a equipe dela é muito ruim, mas é demais de ruim. Eu nunca vi tanta falta de amor pela nossa cidade, entendeu? Que as questões administrativas, elas vão se ajustando, mas o que a gente percebe é que não tem foco, é que as pessoas que estão dando certo... Mas você sabe que um dia eu falei dentro do gabinete da prefeita, Gilson, só te interrompendo... Conta pra nós isso. Aí só voltando lá no AME, e aí teve o polo de hepatite C. Eu falei, prefeita, a gente precisa ter esse polo, ela deu apoio, aí o Américo da Saúde doou a geladeira. Então, assim, eu mobilizava muitas pessoas quando eu falava, não dá para a prefeitura, mas nós vamos conseguir. Tem também o setor de senha eletrônica, direcionado. Então, você chega lá para passar, vamos dizer, no oftalmo, você já pega a senha para o oftalmo. É igual o AME da Praia Grande, não tinha também. Então, assim, o que é que eu fui? Eu fui fazendo os estudos, fui organizando e deixei o AME assim prontinho. Quando foi um dia, nós estávamos numa reunião dentro do gabinete da prefeita, uma das vezes que eu estava conversando com ela, estava a Neuza Dorival, estava a Roberta do Fundo Social, um abraço, Roberta, sempre foi parceira quando nós precisamos ali, a Alessandra do Fundo Social. E você sabe o que eu falei na cara da prefeita? Prefeita, o problema seu é que você tem meia dúzia de gato pingado do seu lado. Eu falei isso dentro do gabinete da prefeita com umas 20 pessoas. Ela olhou para mim assim, aí ela falou assim,
olhou assim e ficou meio assustada, porque dificilmente alguém falaria isso para uma prefeita. Eu falei, porque assim, eu estava vendo, Gilson... de ajudar. De ajudar. Não, assim, de ajudar. Por quê? O que é que eu estava vendo? Poucos ali vestiam a camisa. Quando eu falo vestir a camisa, é o comprometimento. Se ela, igual assim, ela me deu esse cargo, olha, Socorro, você vai ser diretora do AME, esse recado vai para você, prefeita Ana Preta, você pode ter certeza. Uma coisa, pela minha história de vida, chegar do interior, morar em 2 cômodos, hoje eu moro numa casa de 400 metros quadrados, que Deus me deu através do meu marido, ter uma filha formada para médica, minha vida foi muito sacrificante. Eu fui honesta a você, olha, escuta só, até o último dia, não tenho nada contra você, nunca juntei nada, não faria isso nem com você, nem com ninguém. Porque quando você me designou para ficar ali, eu fui com todo o empenho, eu trabalhava 12, 16 horas por dia. Então, eu não fui ali para brincar, eu fui ali porque eu fui um auxiliar de enfermagem. Então, assim, Gilson, então às vezes lá, faltava alguém, eu corria, ajudava lá a fazer um eletro, eu fazia tudo. Então, eu não só era administrativo, eu era operacional. A pessoa chegava xingando, reclamando, não é assim. Eu tomava a linha de frente. Então, poucas vezes na sua vida, prefeita, você vai ter uma pessoa para te defender, igual eu fiz ali dentro. Eu fui fiel a você até o último dia, certo? Então, assim, você acreditou em blá, 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 disse-me disse, e fofocas. Só que eu sou a mulher, é assim, ó, eu falo para você, eu sou a mulher que eu dei minha cara a tapa por você, eu fui fiel, eu fui honesta, eu vesti sua camisa, eu trabalhei ali 12, 16 horas. Paciência. Então, eu saí, Gil, simplesmente, eu não entendi. Por conta de um apontamento que eu fiz, que eu não posso falar aqui. Eu fiz um apontamento de um erro que tinha e eu fui simplesmente exonerada. Então, é assim, e ela não me deu chance de falar com ela não me ouviu. Ela não me ouviu. Então, assim, eu fiz um apontamento, olha, tem um problema, né? Eu falei com o secretário de saúde, lógico, tudo eu passava para o secretário, a gente tem que resolver esse problema. Não conseguiu resolver. Eu pedi a exoneração primeiro. Encontrei, só para você ver como é que foi a história. Juntou todos os vereadores, fizeram reunião comigo, pegaram a minha carta de exoneração, que está com o Louro e com o Rafael, tá? Antes de começar a história. Então, não, você não pode sair. Eu falei, gente, olha, é por isso. Então, eles sabiam por quê. Porque eles fizeram reunião e me chamaram. Quando o dia que eu fui subir para pedir, aí depois a prefeita me exonerou, aí depois a prefeita me deu férias e depois a prefeita me exonerou. Então, nem eu não entendi nada, eu só sei que é o seguinte, eu fiz o meu papel. Mas fica aí um desabafo de uma profissional que a gente percebe de extrema lealdade. E quem sabe a prefeita tem a grandeza de rever as questões. Tudo na vida que nós somos seres humanos, né? Temos aí possibilidade de sempre reconhecer os erros que podem ou não ter cometido, né? É assim, Gilson, eu falo, quando você tem pessoas do seu lado que são leais, por mais que às vezes você brigue, você veja as falhas, mas você sempre tem que ser, poxa, né? É uma pessoa que está sendo fiel a mim. Eu acho que a fidelidade, ela está acima de tudo. Eu vejo o pessoal falar assim, o Gilson, fulano é fiel ao Gilson, mas o Gilson briga, só que assim, pode ter certeza que se as pessoas são fiéis a você, é porque é vice-versa, porque você é fiel a eles também. Então existe a troca. Você é fiel comigo, eu sou com você. Essa troca é importante. Sem dúvida. O respeito. Isso, até porque eu acho que você tem o direito e o dever de brigar com teus amigos quando você enxerga alguma coisa que não está de acordo. Porque quando você olha nos olhos de uma pessoa e conversa com ela francamente, ela pode se aborrecer um pouquinho com você, mas se ela for realmente a tua amiga, amanhã ela vai entender. Ela vai entender e vai continuar junto com você. Vai. Nós temos um grupo de trabalho que nos acompanha aí quase há 20 anos. Não é possível que está tudo errado. Por quê? Porque a franqueza sempre prevalece. A franqueza, tem gente que não gosta, claro, porque tem gente que gosta de falar a verdade, mas não gosta de ouvir a verdade, entendeu? E a gente percebe que no teu desabafo, além da qualidade profissional sua, de uma pessoa de um caráter extraordinário, de uma pessoa correta, de uma pessoa do bem, de uma pessoa comprometida com um grupo de trabalho. Então, é lamentável a gente... Você sabe o que eu queria, Gilson? E acho que para o telespectador é muito importante ouvir você falar isso, sabe? E assim... Porque esclarece um monte de coisa, tem tanta história. Você como prefeito, você sabe que nem tudo
você consegue Quase, detectar. mas com se você não tiver um tranquilidade, bom diretor, você concorda? 100%. Um diretor de turismo, um diretor de saúde, um diretor não sei de quê. Claro, então, se você... claro. É o que eu falo, aí onde entra esse círculo que eu falo, que na saúde é muito importante, a saúde dar certo. Aí onde entra a gestão compartilhada. Não só do secretário de saúde, dos seus diretores, como do prefeito. O prefeito, você acha que a prefeita Ana Preta sabe tudo o que acontece? Não sabe. Não sabe nenhum prefeito. O Gilson sabe? Não né? sabe. Nenhum A prefeita Milena sabe? Não claro, sabe. claro. Por isso que você tem que ter pessoa da sua confiança lá dentro. Só que no meu caso, teve a represária. Entendeu? Então, assim, mas eu saio de cabeça erguida, com o dever cumprido. Quando a gente fala de você, eu lembro do meu pai. Nós mudamos para a cidade essa história, e era sua eleição. Essa história é legal. E eu já tinha votado aqui, e foi a primeira vez que nós votamos na cidade. Eu, meu pai, minha filha não tinha idade para votar, eu só sei que nós fomos tudo votar. E meu pai, era a campanha sua com o Zé Preto. É cadeirante. Ele cadeirante. Meu pai era eu falo, meu pai é aquele nordestino que dançava forró, que tomava cachaça e a gente era muito feliz, nós éramos felizes. Eu falo assim que era a família Buscapé, sempre eu falava lá em casa. Nós éramos a família Buscapé. Mas feliz, né? Feliz, assim, um homem humilde, simples, que não estudou, né? Mas ele sempre falava os princípios. Olha, quando você tiver trabalhar para uma pessoa, seja fiel até o último dia. Seja fiel. Nunca, eu vou juntar isso para depois ferrar na frente. Tanto que o pessoal fala, socorro tem isso, vai ferrar. Não tenho nada. Não quero nada, não quero fazer nada com ninguém. Eu só quero tocar minha vida e trabalhar, só isso. Eu só queria ser reconhecida. E assim, tem meus colegas de trabalho que falavam, não, seu trabalho, você fez o seu melhor, a população. Não fiz política, se você falar, socorro, você tem um nome de uma pessoa. Não tenho, não fiz. Pode perguntar para qualquer um, vocês estão me assistindo. Ninguém. Eu fazia ali porque eu gostava, até por conta da minha história, por amor. Gil, você imagina você vir do sertão, do interior, chegasse uma pessoa concursada pela USP, casar com um médico, ter uma filha que faz medicina, todos os meus irmãos trabalham dentro de hospital, eu tenho uma irmã na Beneficência Portuguesa, tem minha cunhada no Sírio-Libanês, minha irmã também trabalha na Prefeitura de Santo André, meu irmão é médico radiologista, né, médico radiologista, do Mário Cova, do São Cristóvão. Então, Gilson, minha história de vida é bonita. Para quem veio de... Gilson, quando eu cheguei aqui, acho que não dava nem 30 metros quadrados onde eu dormia. Minha tia com o marido, eu tinha aquela cama, abria, fechava e dormia. E morava na boca da favela de Diadema. Quando eu trouxe meus irmãos para cá, eu trabalhava desesperada. Eu falei, meu Deus, são adolescentes. Esse meu irmão que é médico, quando ele veio para cá, ele tinha 16 anos. Entendeu? Então você... É característica sua de ser essa... mãezona protetora. Depois não quer ser chamada de anjo, aí ó, vinha com essa... Não, mas assim, eu falo que eu fui mãe, porque assim... Instintivo, né? Isso é instintivo, aí proteção. Aquela galinhona que põe os pintinhos tudo debaixo das árvores e protege e tal, né? Aí trouxe meus irmãos. Então são 5, imagina 5 irmãos. Aí depois dali, eu já não fui morar naqueles 2 cômodos, já aluguei uma casa e fui trazendo meus irmãos. Eu falava, vocês vão trabalhar em hospital. Eu já falava isso para eles. Só uma, né? Eu tenho uma irmã que é pastora, da Batista, ela é formada em administração de empresa, então todos fizeram faculdade, todos têm casa própria hoje, então assim, eu sou uma pessoa que vim do Nordeste que venci, por isso que eu valorizo, Gilson, por isso que eu valorizo as pessoas que me deram a mão, que me deram apoio. A prefeita, eu tenho que agradecer ela também, porque ela deixou ali mostrar o meu trabalho, porque senão quem ia saber quem era Socorro Mendonça, quem ia saber dessa história minha na área da saúde? Ela me deu essa oportunidade. Só que, infelizmente, meu trabalho lá não estava concluído. Eu saí? Não, eu não saí não. Não estava concluído o meu trabalho. Eu tinha vários projetos ali dentro. Eu tenho um projeto lá, Gilson, que é de crianças diabéticas. Tem 12 crianças que eu não conheço, não sei quem é, que recebe cesta básica doado por 10 amigas minhas. Olha só. Lá dentro do AME. O Arnaldo do Banco do Brasil faz um trabalho com os diabéticos extraordinário, né? Beijo para Lourdes, para o Arnaldo, para a família toda lá, que são pessoas também dedicadas à comunidade, não têm interesse de nada. Nem sei quem são. Não vivem no mundo político e cuidam das pessoas, fazem um trabalho de voluntariado extraordinário. Então, assim, é o que eu falo, a minha vida, eu tenho uma história de vida, coisa né? Bonita isso, hein? É uma coisa que aqui acho que pouca gente tem conhecimento. Que vocês cuidam dessas crianças que têm diabetes, provavelmente é diabetes tipo 1, porque depende de mais cuidado, tudo.
e vocês acabam cuidando dessas crianças. Das crianças, eu espero que esse projeto não acabe, é muito importante, né? Essas minhas amigas que fazem a doação de cesta básica, são senhoras aposentadas, teve até uma matéria no Bom, uma página inteira sobre essas crianças, né? E a nutricionista, a doutora Ana, que é mestre em nutrição, quando eu conheci, eu já fui ver a história concursada, eu falei, gente, essa mulher é muito boa. Então, eu fui descobrindo, assim, pessoas que trabalham no serviço público bons, Gilson. Então, você quando é um gestor, eu falo assim, você tem que olhar para todos os lados, onde que o valor de cada funcionário. Porque os comissionados, eles passam, os concursados, eles estão aí. Como eu estou no Guilherme Álvaro, 15 anos e 24 no Estado, entendeu? Então, é o que eu falo, mas dá a impressão que é o samba do crioulo doido o negócio, sabe? E assim... Essa é socorro, tá? E com razão, isso e assim, mesmo. o que a gente quer... É uma torre de Babel, ninguém entende ninguém. E você sabe o que é que eu quero? Que dê certo. Independente de ser Ana Preto, quem que vai para o meu lugar, quem entra, quem sai, quem vai ficar. Eu só quero que a minha cidade dê certo. É a cidade que eu escolhi para morar, né? Onde meu marido médico faleceu aqui. Então, eu tenho um compromisso íntimo comigo, sabe? Porque quem morreu não foi a pessoa que mais ajudou na minha vida, foi a pessoa que formou meus irmãos. Foi a pessoa que, se hoje eu sou a Socorro Mendonça, que Mendonça é sobrenome dele, eu agradeço a meu marido, que era um médico, que me aceitou nordestina, que me aceitou na época que eu tinha o 2º grau. Depois eu fui fazendo. Mas ele não só te aceitou, ele acertou. E a gente falava assim, né? Pessoa maravilhosa, querida, e o nordestino, quer ou não, é um povo querido. E assim, eu falo... não fala isso, porque é querido mesmo. E ele falava assim pra mim. Carinhoso, é um povo dado, é um povo onde falava? A gente se enturma num primeiro momento, são pessoas do... Imagina. Você sabe o que ele falava pra mim? Socorro, acho que eu virei baiano, eu quero que quando eu morrer, você joga minha cinza lá em Campo de Jordão, não, Morro de São Paulo. Porque depois a gente ia muito para Bahia, né? E ele falou, nossa... São Paulo e Salvador. Salvador, Morro de São Paulo é Salvador. Então, gente, assim, as histórias de vida, elas são importantes. A família, ela é importante. Os laços é importante. Os seus amigos são importantes. Os seus companheiros de trabalho são importantes, não é? Então, o que eu falo é isso aí, a vida. Então, por isso que eu estou escrevendo um livro, A Saga da Mulher Nordestina. Olha aí, ó. Já plantei uma árvore... Já estou escrevendo um livro, está no final já. Que maravilha, que bacana, bacana, muito bom. Então, e é isso aí, a gente só tem a agradecer o carinho seu. Nós temos alguma coisa em comum aqui pelo seguinte, eu também estou terminando um livro meu, né? E quem sabe a gente lança junto para o ano que vem, né? Eu tenho um compromisso de fazer esse livro também, contando coisas que muitas vezes as pessoas criam celeumas em torno de alguns assuntos e a realidade é bem diferente. Você mesmo hoje aqui estampou uma outra realidade de pessoas que talvez vissem você ou mesmo na TV, ou ali na vida pública, ou no dia a dia, e que não enxergavam esse conteúdo que você tem. Você é uma pessoa que dá para ficar conversando horas e horas e horas, né? Mas eu queria... o nosso programa tem um tempo, você é da televisão, sabe disso. Eu queria que você... ainda usasse esses minutos finais aí para se despedir do público, naturalmente. Eu tenho certeza absoluta que foi um programa fantástico, maravilhoso, as pessoas gostaram muito e que tiveram oportunidade de enxergar esse conteúdo dessa menina, né? Eu digo menina porque ela é muito jovem. Quase, né? 50. Então, mas tá bonitona aí. Cuidado, hein, Renatão? Entendeu? Tá bonitona, tá cheia de energia. Você vê um comprometimento, um ser humano que pode contribuir muito para o município de Peruíbe, contribuir de verdade, independente de quem seja o prefeito, que seja qualquer cargo público, tem que aproveitar essa moça. De verdade, eu falo isso com sentimento, falo isso com o coração, porque a gente percebe isso, que não é uma invenção, não é uma coisa que você está fazendo um tipo, não, é a sua realidade, é a sua verdade. Então eu queria que você ainda terminasse falando disso, porque eu tenho certeza que você tem uma coisa muito maior a teu favor, que é a população de Peruíbe, a população te apoiando, as pessoas pedindo. Eu vi lá, eu postei um reconhecimento a você, na verdade, né? Um reconhecimento de, poxa, a gente sabe, eu digo assim, a gente sabe criticar e tem que saber elogiar da mesma maneira. E se amanhã Ana Preto, eu falei para ela, o dia que eu tive almoçando com ela há muito tempo atrás, talvez já mais de ano atrás,
tempo depois que ela assumiu, dizendo que se ela conseguisse fazer para Peruíbe hospital municipal, que eu seria o primeiro a estar lá batendo palmas para ela. Não queria ocupar a tribuna, não, queria lá bater palmas para ela, porque é uma luta nossa. E se ela fizer coisas boas, eu seria o primeiro a ter humildade de vir aqui e falar, prefeita, parabéns, viu? Mas do jeito que está, prefeita, eu vou falar para você, a coisa vai, o bicho está pegando para o teu lado, viu? Então a Socorro tem o povo apoiando, a Socorro é uma pessoa querida e que eu acho que merece sim todo o nosso respeito e merece a consideração de estar sendo aproveitada com essa capacidade no serviço público de Peruíbe. Então, Gilson, eu só tenho a te agradecer pelo apoio, né? Só que eu vou terminar de contar a história do meu pai, que eu não falei, não. Desculpa aí, Cris, mas vai ter que falar. É um pouquinho que E aí, quando, rápido. Quando eu cheguei aqui na cidade, então, meu pai, ele era cadeirante. E ele ficava assistindo, estava na disputa ferrado, o Zé Preto e o Gilson, né? Os dois que eu lembro, nem sei que se tinha mais. E aí, meu pai ficava ouvindo no rádio. E aí, quando foi um dia, ele foi aqui no bar, não sei de quem, eu sei que estavam lá falando do Gilson. Eu falava, pai, mas diz que vota no senhor José, eu vou votar nesse homem não, que eu assisti o Gilson no rádio, disse que era no rádio, e o cara é bom mesmo, falava assim pra mim. E aí fui levar meu pai para votar, era no colégio já, ali onde era o ginásio de esporte. Aí fui com a cadeira, tirei ele do carro e tal, na estrada tentando convencer ele a votar no senhor José. E eu votei no senhor José Preto. E aí foi muito engraçado. Aí quando chegou lá na urna, eu falei, e aí, pai? Nossa, aí ele falou assim, que é isso, rapaz, meu voto é do Gilson. Ele começou a gritar na urna, Gilson. Aí a moça falou assim, ô moça, vem aqui, você está constrangindo o deficiente. A moça não sabia que era pai, era meu pai e filha. Moça, você está constrangindo, isso aí, dá para a senhora se retirar? Ele falou, isso aí é o Gilson mesmo. Gente, eu não sei que era, eu não lembro que eu não conhecia quase ninguém na cidade. E eu saí ali meio com vergonha, esperei ele votar e ele saiu gritando o nome do Gilson. Então, quando a gente fala de você, eu considero a torcida do Corinthians. Então, o cara que ele é Gilson, que ele acredita, Gilson, no seu idealismo, nas suas propostas, ele acredita mesmo. Porque, assim, a gente morava pouco tempo e ele te ouviu no rádio. Eu falo assim, puxa, né, mas pelo rádio, uma vez só que ele te viu lá no bar aqui na esquina, ali eu esqueci o nome, e ele acreditou assim piamente em você. Então, às vezes, o político, ele tem que ter comprometimento, ele tem que ser seriedade até na hora que ele fala. Sem dúvida. Sabe? Então, o que eu tenho mesmo, Gilson, é te agradecer a oportunidade, né? Agradecer a população, foram mais de 600 pessoas que se manifestaram, eu não tinha falado ainda, os compartilhamentos, né, no Facebook, nas redes sociais. Então, só tenho que agradecer a oportunidade de falar para o pessoal de Peruíbe. Infelizmente, né, eu não pude terminar o meu trabalho aqui nessa cidade, né? São 15 anos que eu moro aqui praticamente, e, né, tive que voltar ali a Santos, no Hospital Guilherme Álvares, onde eu desempenho o meu trabalho. Estou com uma proposta para Itanhaém, e é uma pena. Tudo que eu queria fazer na minha cidade, eu vou ter que fazer na cidade dos vizinha. Mas saio com o dever cumprido. Muito obrigada, prefeita Ana Preto, meus colegas de trabalho, a Regina Cefra, a Adriana Souza, várias pessoas, né, que passaram na minha vida, a Vandete, todo o pessoal do AME ali, todos. Eu falo que ali no AME eu formei uma segunda família. Ali não eram meus companheiros de trabalho, era minha família, porque ali o carinho no meu aniversário, o carinho quando eu falava assim, olha, dá para fazer isso, dá para ajustar aquilo. Então foi feito ali tudo com muito carinho. E quando a gente tem amor naquilo que a gente faz, amor até no próprio relacionamento de marido e mulher, tudo dá certo. Entre a família, entre o pai, a mãe, os filhos, o amor ele está acima de tudo. Eu falo que o amor ele é sublime, o amor ele vence barreiras, o amor ele consegue tudo. O que eu tenho mesmo é só agradecer. Muito obrigada ao ex-prefeito Gilson Bargieri pela oportunidade de falar um pouco sobre Socorro Mendonça. Eu acho que quem tem que agradecer hoje somos nós. O telespectador, tenho certeza que conheceu um pouco mais essa criatura lindíssima que você é. Eu desejo que você siga seu caminho e quero deixar uma mensagem aqui. Só tem um dia na vida que você pode resolver as coisas. É o dia de hoje. Ontem não dá para fazer nada, porque já passou, e amanhã porque não chegou ainda. Então, todo homem público pode, em qualquer tempo, rever os seus atos e seus gestos e corrigir quando achar que está errado. Fica aí o recado bem dado. Para nós foi um prazer enorme.
E quero dizer para vocês que o programa Gente que Brilha hoje foi um programa realmente especial, inclusive para mim, que você aproximou muito mais dois seres humanos em questão de amizade, de reconhecimento, entendeu? E de admiração que eu passo a ter por você. Que Deus ilumine a tua família, que Deus ilumine a todos nós. Até o programa Gente que Brilha, se Deus quiser. Muito obrigada.